Fala galera, tudo bem? Que hoje eu vou ir no canal no Palmeiras. Hoje tô aqui pra falar de Palmeiras 0-0 Cruzeiro. Palmeiras foi com o time praticamente titular, né? Era uma dúvida se o Palmeiras iria ou não, por causa da semifinal que a gente tem quinta. Na minha opinião, eu iria com o time misto. Como depois o Abel colocou no segundo tempo, né? Mas eu começaria com esse time misto já. Acho que essa semifinal da Libertadores é muito importante. Mesmo que seja 3-0, acho que a gente tem como virar. Não acredito, mas acho que a gente tem como virar. E acho que enquanto tiver essa chance, acho que a gente tem que tentar otimizar o máximo dela, né? Descansar os jogadores e deixar eles prontos. Mas vamos falar disso mais tarde. Como que foi o Palmeiras hoje? O Palmeiras foi com o Carlos Miguel no gol. Hoje apareceu muito bem, fez grandes defesas, principalmente no primeiro tempo e no finalzinho do segundo. Acho que mostrou para que veio hoje, né? Tudo bem que não foi culpa deles outras goleadas, mas não conseguia fazer tanta coisa assim, né? No jogo contra o LDU ele até que catou bem. Mas nesse acho que o nome do jogo foi ele, inclusive na parte do Palmeiras. Nas laterais a gente foi com o Jeft, já que o Piquerez está expulso. Foi suspenso porque xingou o juiz no outro jogo contra o Flamengo. Lateral direita, Kelvin, Zaga, Gomes e Murilo. Primeiro volante, Fux, no lugar do Aníbal que tá lesionado. E entendo que o Bel preferiu ele do que o Aníbal, do que o Emiliano, que vinha jogando mal, né? Jogou muito mal na quinta-feira contra o LDU, por exemplo. Pra mim, o Fux tem que ser titular, mesmo de volante, mesmo enquanto o Aníbal não puder jogando. E quando o Aníbal voltar a ser titular na zaga, tirar o Murilo. Acho que é um jogador que sai muito bem com a bola no pé e eu acho muito interessante esse jogador, acho muito bom. Segundo volante, Andréas. Os meias, Felipe Anderson, Maurício, né? Foi outra mudança também. Em comparação com quinta, o Veiga, né? Não precisa falar nada morto. Na minha opinião, não tem mais condição nenhuma de jogar no Palmeiras. Maurício, nesse caso, né? Eu não acho que devia ser o titular, na minha opinião, devia ser o Alan, por exemplo, pro jogo de quinta. Mas o Abel entende que é entre meio e Maurício. Então, eu prefiro o Maurício que ele. Os dois atacantes, Flaco e Vitor Roque, tentaram, mas não conseguiram fazer muita coisa. Como vamos falar, né? Primeiro tempo, o Palmeiras bem morto. Nas defesas, o Palmeiras foi sólido, o problema foi do meio pra frente. A gente voltou a ter um jogo que a gente não tinha muito tempo, né? Uma defesa boa, um ataque, um meio campo pouco criativo. O Cruzeiro também não deu muito espaço pra gente no meio de campo, acho que o principal foi isso. Fez com que o Palmeiras não conseguisse criar tanto. Além disso também, acho que o Abel também mudou um pouco na tática, ele colocou o Flaco Lopes muito mais pra frente. Nem ele jogava antes, como centroavante mesmo, não como segundo atacante. Acho que isso mata um pouco a criatividade do time também. O Flaco chega a jogar um pouquinho mais pra trás, como tava jogando antes. Vamos ver se o Abel vai ajustar isso, se vai manter desse jeito, né? E eu espero que ajuste pra quinta-feira, né? Mas vamos ver. Além disso também, eu vou comentar os lances, né? Não tem gol, mas os lances mais perigosos desse primeiro tempo, né? O Palmeiras chega algumas vezes o Palmeiras não chega muito, a gente chega algumas vezes no ataque, mas não consegue finalizar nem no gol. O Cruzeiro também, mesma coisa, às vezes que consegue, o Carlos Miguel fez boas defesas, como numa falta que o cara bate. E além disso também, né? Tem o lance da possível expulsão do Gomes, que o VAR analisou. Vocês sabem que eu não sou clubista aqui quando eu falo de arbitragem, sempre tento trazer o que eu acho mesmo. E eu acho que, de verdade mesmo, o árbitro acertou em dar o amarelo. O Gomes realmente, ele dá o carrinho, pega na bola primeiro, mas depois vem com tudo no cara. Amarelo, como pegou na bola primeiro, eu continuo com essa lógica do amarelo. Realmente não acho que seja pra vermelho. Inclusive foi nessa falta que o Carlos Miguel fez a defesa que eu falei. Bom, por tempo acabou praticamente só isso, um jogo bem ruim. O Cruzeiro não jogando tão bem também, o Palmeiras mal. Acho que o principal do primeiro tempo foi isso. Segundo tempo a gente já volta com uma mudança direta já. Saiu o Felipe Anderson e entra o Sousa, que tentou, né, mas também não foi muito bem. O Palmeiras, antes das outras substituições, né, chega num gol, um gol anulado também, outra polêmica, né. Mas eu também tô a favor da arbitragem nesse caso. Acho que, aliás, eu acho que a arbitragem de hoje foi ruim, tá? Muita faltinha. Mas nesses dois casos acho que ela tá certa. Só cabeceia, Cássio reboteia, pega a bola de volta. O Sousa vem, chuta a bola na mão do Cássio, rouba a bola e faz o gol. Tudo bem que a bola não tava na mão encaixada, né? Ele tava segurando assim com ela no chão. Melhor. Ele tava segurando ela assim com a mão no chão. Segurando mais ou menos assim a bola aqui e ele aqui. Segurando aqui com a mão no chão. Mas ainda assim é da manhã do goleiro, como o próprio narrador depois explicou, e tinha que estar do lado. Anulou corretamente, né? Infelizmente, né? Não teve muito o que fazer, mas é isso. E acabou que é isso, né? O Cruzeiro depois chegou mais algumas vezes, Carlos Miguel fez mais algumas defesas, como eu falei. O Palmeiras troca de novo. Aí tira Vitor Roque, Flaco. Não acho que foi uma questão técnica, nem tática. Acho que foi uma questão realmente de descansaço. Ele quer deixar eles prontos para jogar na quinta-feira. Ele pôs o Bruno Rodrigues. E quem que mais ele pôs? Não foi o Alan logo de uma vez. Não, acho que foi o Alan. Foi o Bruno Rodrigues e Alan, tem razão. O Alan entrou, mudou o jogo.
Não tanto assim também, né? O Palmeiras joga bem, mas melhorou bastante. Inclusive, ele consegue arrancar a expulsão do Fabrício Bruno, né? Ele dá uma arrancada que ele dribla 3, toma o vermelho. O Fabrício Bruno faz a falta nele, toma o segundo amarelo, na verdade, né? Que seria o vermelho dele. Jogadaço, acho que é um jogador muito interessante. Pra mim, no meu time ideal, ele seria titular na quinta-feira, mas depois a gente fala disso mais tarde, no final do vídeo. Acho que o principal é isso. O Bruno Rodrigues também não pegou muito na bola, não tem muito o que falar dele hoje. Depois de um tempo também, uns 3, 4 minutos, o Abel tira o Kelvin pra colocar o Giai. Entrou relativamente bem também. Acho que é isso, né? Os jogadores do Palmeiras hoje, na maioria, na parte criativa, não foram tão bem. O problema que a gente tem nos laterais é que nenhum dos dois, né? Tirando o Kelvin até que sabe um pouquinho melhor. Mas o Jeff e o Giai, os dois não sabem cruzar. O Piquerez também não é muito bom, mas pelo menos ele acerta de vez em quando. Esses dois até hoje não vi acertando. Mas acho que o principal é isso, os laterais, né? Voltar a falar do jogo, desculpa, me perdi criticando os caras. O Palmeiras continua tentando, mas na base da bafa, do chuveirinho, que é o que o Palmeiras está tentando fazer, principalmente no primeiro tempo também, não conseguindo muita coisa. No finalzinho, o Palmeiras troca o Fux pelo Veiga, e ali, pra mim, já tinha acabado o jogo. Pra mim, como eu falei, já o Veiga não tem condição nenhuma de jogar no Palmeiras, entrou, errou quase tudo, só acertou os toques pro lado. E acho que a principal coisa que eu tenho pra falar é isso. O Palmeiras teve algumas chances, teve algumas bolas, por exemplo, a bola do Andrés, que ele bate falta que o Cássio faz uma defesaça. E o Cruzeiro também teve, inclusive esqueci de comentar. No finalzinho do jogo, logo nos acréscimos, o Caio Jorge tem a chance de chutar em cima do... Em cima não, né? O Carlos Miguel estava muito bem posicionado. Mas ainda assim o Caio Jorge perde o gol. Não tem como falar que não foi um gol perdido, mas assim uma defesaça do Carlos Miguel. Pra mim, como eu já falei antes, o cara do Palmeiras no jogo. Bom, acho que tudo bem que o Palmeiras não teve uma boa exibição hoje, mas é um ponto muito importante, né? Seria melhor se fosse 3, com certeza. Mas infelizmente não consegue ser. O Palmeiras de Abel tem esse problema contra o time de G6, né? Não consegue ganhar muito. Já estava esperando meio que isso mesmo. Tô esperando até uma derrota pro Cruzeiro, pra ser sincero, hoje, antes do jogo. Mas acho que o empate tá muito bom. A gente consegue passar um ponto na frente do Flamengo. Continuamos líder e temos um ponto à frente, né? Não acho que esse jogo vai decidir o campeonato, né? Talvez até que seja que decida. Mas não acho que vai decidir. Acho que tanto o Palmeiras quanto o Flamengo ainda vão tropeçar. O próprio Cruzeiro também ainda tem a chance de chegar perto da gente, né? Vamos ver como é que vai desenrolar o resto do campeonato. Agora eu quero falar um pouco de quinta-feira. Tenho visto, conversando com os palmeirenses, muito clima também de desistência já, de desacreditar. Eu sei que é difícil, né? 3-0 pro outro time. Eu concordo que é muito difícil. Mas eu não acho que a gente pode desacreditar nesse momento. Eu acho que o Palmeiras ainda tem chance. E quando não tiver chance, a gente tem que acreditar. A Libertadores, né? Como diz a própria música, a torcida é a obsessão do Palmeiras. A gente não pode desistir disso. E eu acho que se o Abel escalar direito, a gente conseguir tava na noite boa dos principais jogadores, a gente consegue. Como eu escalaria, né? Como eu falei, escalar direito. Como eu mexeria no Palmeiras, como eu colocaria o Palmeiras, né? Eu colocaria um goleiro, né? Só tem o Carlos Miguel. A zaga do jeito que tá mesmo, Murilo e Gomes. Os laterais, Kelvin e Piquerez. O volante eu colocaria o Fux no lugar do Emiliano. Pra mim é muito melhor. Mesmo que ele tenha ido mal contra o Flamengo naquele jogo, mas pelo menos foi um jogo só. Nos restantes dos jogos ele foi muito bem. Não preciso nem lembrar daquele outro mata-mata que a gente fez no Mundial, né? O Palmeiras Botafogo que o Fux fez. E contra o Chelsea também ele foi o menos pior da zaga, né? Uma zaga bem mexida, né? Quem estava com o Mikael e Vanderlan também junto. Então acho que o principal é isso, né? Fux de volante. Segundo volante o Andréas de novo. As meias eu colocaria Felipe Anderson e Alan. Tudo bem que num lado que o Alan não é muito acostumado a jogar. Mas testaria pelo menos porque acho que é um cara que ele muda o jogo. Ele sabe muito bem driblar, sabe? É uma coisa que os outros daquele lado principalmente não sabem. Quando ele coloca o Veiga ali, o Veiga não faz nada. Quando ele coloca o Maurício, não acho que é tanto do Maurício, né? O Maurício, se for pra entrar, acho que tem que entrar mais no do Flaco. Os dois atacantes, né? Vitor Roque e Flaco Lopes. O Flaco descendo um pouco mais, como tava fazendo antes desses últimos 2 jogos. Contra o LDU também, o Flaco ficou muito paradão lá na frente. E acho que isso aí não dá certo. O Palmeiras tem que ir pra propor o jogo, porque o LDU não vai deixar espaço pra contra-ataque. Tem que ter isso na cabeça. Então, sem chutão, saída bonita, espera, né? Eu faria desse jeito. E seja o que Deus quiser, né? Porque, quando ou não, a gente depende dos 3 gols. Vamos ver como é que o Bel vai armar o time, como vai ser a sorte. Mas eu queria falar isso. Acho que se o Palmeiras escalar bem, o time for com vontade, acho que a gente tem muita chance ainda. O Palmeiras é um time que tem essa casca na Libertadores. E acho que o principal é isso. Queria falar que o olho não tá acabado também, né? Que eu vejo muita gente falando, não tá. Pra gente não se desesperar. Acho que é isso. Avante palestra.
Até quinta, eu sair alguma coisa importante pra quinta-feira, eu gravo um vídeo um pouco antes. Também queria agradecer a todo mundo que tá assistindo os vídeos, né? O canal recentemente teve bastante visualização. É isso. Valeu.